Senhor Deus, abençoa o pastor Rafael, que estará aqui ministrando nesse período ao meu coração, o coração dessa linda igreja. Usa ele com essa autoridade e graça que o Senhor já tem feito, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: dê um aplauso ao Senhor, querido. Vamos receber ele. Shalom, igreja. Graça e paz, amém? Quem está feliz por estar na casa do Senhor, podendo ser livre para adorar, podendo ser livre para aprender, podendo ser livre para prosperar, para crescer dentro dos seus princípios, saber que ainda tem algo muito melhor, que a nossa salvação lá no céu, na eternidade, do lado do nosso Rei. Dá um aplauso ao Senhor, dá um grito de júbilo, se manifesta na presença do Deus. Estamos num mini, apóstolo? Mini conferência profética. E como é bom podemos cultuar a Deus através dos louvores, como é bom poder estar nos adorando a Deus através dos nossos atos, ações, e nesses momentos maravilhosos estarmos ainda mais honrando o nome do Deus que é vivo sobre as nossas vidas. O texto-chave tem um bannerzinho ali trazendo a cultura da honra. Não tem não? O título da conferência que o Senhor colocou no coração do apóstolo é trazendo a cultura da honra. E eu quero passar hoje para a igreja duas características-chave para nós trazermos a cultura da honra para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, e como já foi falado aqui desde a abertura do culto com o apóstolo, dos louvores, para a nossa descendência e para a nossa geração. Diga assim: eu quero compartilhar de dois princípios para atrair a honra na minha vida, na minha casa e na minha descendência. O texto-chave está em Efésios capítulo 6. Se nós lermos todo Efésios capítulo 6, nós vamos entender muitos princípios através de um mandamento-chave que está no versículo 2, que é onde nós podemos ler. Vou ler só 3 palavras. Efésios capítulo 6, fala de um mandamento maravilhoso de ensinamento e ordenança, de cultura da honra, para a minha vida como filho, para a minha vida como pai, para a minha vida como um profissional, para a minha vida como um sacerdote, para a minha vida em todos os aspectos. E está lá escrito: honra a teu pai. Nós podíamos pegar todo o texto, todo o capítulo, e os 10 mandamentos e muito mais, e extrair grandes riquezas. Mas eu quero que você entenda essas 4 ali tem, 3 palavras: honra a teu pai. Eu quero amplificar um pouco mais a sua mente, entendendo que o pai não necessariamente é o pai físico, mas também como é. Assim como a mãe, que vem na sequência, que também como é. Assim como é a tua própria vida, seja homem, seja mulher, como um ministro, ou como um representante do Senhor aqui na terra. E também ao nosso Deus, que é o nosso eterno Pai. Hoje, a minha geração e a sua geração é uma geração onde os princípios estão deturpados. Hoje, se você analisar como está vivendo a nossa geração, é uma geração muito conhecida, onde negocia os princípios, onde negocia os valores, onde negocia muitas coisas. Eu poderia falar que seria uma geração da troca, a geração da negociação, a geração da dúvida, porque se nós entramos em quesito de negociação, porque há 2 lados, então nós poderíamos considerar que também é uma geração que considera-se a dúvida. Sim, a minha geração e a sua geração, no tempo de hoje que estamos vivendo, ela é conhecida muito, gente, pela geração da desonra, pela geração da dúvida, pela geração do será. Alguns aqui, como eu, tenho certeza que vão entender o que eu vou falar agora. Algum tempo atrás, a correção dos pais, os que têm os cabelinhos brancos vão entender também. A correção dos pais não era vinda com vara. A correção dos pais nem vinda era com palavras. Mas a correção dos pais era vinda apenas por um olhar. Quem conheceu essa geração, quem viveu um pouquinho dessa cultura, desse ensinamento. Eu nunca apanhei do meu pai, isso não é motivo de orgulho para mim, porque os olhos deles para mim já seria uma correção.
Então já tive muita correção, não de vara, ou de uma reprimenda através de uma palavra, mas apenas pelo olhar era trazida essa correção. E onde está essa cultura de respeito? Onde está essa geração que nem necessário fosse, porque é dentro de princípio, a correção, a instrução do filho com a vara? Onde está os valores da minha geração? Do tempo que eu estou vivendo, do tempo que você está vivendo, o nosso século. Onde estão os princípios verdadeiramente? O olhar às vezes doía muito mais que uma varada, porque eu já dei umas varadinhas no Léo, e eu tenho certeza que doeu, mas o olhar do meu pai, para mim surgiu um efeito muito maior talvez que algumas varadinhas. E essa desonra, essa geração que hoje nós podemos considerar, na maioria da população, essa geração considerada desonra, ela traz muita decepção. Seja de honra de pai para filho, de filho para pai, pode gerar um trauma emocional na vida do ser humano que pode perdurar por toda a vida dele, se não for tratado e se não for curado. Então essa geração da desonra causa uma decepção. Diga, a geração da desonra causa decepção. E sabe o que a decepção causa? A decepção ela para. A decepção ela para o casamento. A decepção ela para a felicidade. A decepção, quando você se decepciona, ela para até mesmo a comunhão para com Deus. A decepção causada nas nossas vidas pode colocar em risco a nossa vivência em salvação com Cristo Jesus. Ela pode parar até a nossa comunhão para com Deus. Mesmo que não fosse Deus quem causou uma decepção na minha vida, mas a decepção, a desonra, ela para. Ela para os nossos princípios, ela para os nossos valores. E se ela para, nós perdemos tempo, perdemos o objetivo, perdemos o foco e retardamos, se der tempo, as nossas conquistas. A desonra, ela é algo muito ruim. A desonra, ela para, ela impede, ela paralisa a honra na nossa vida. E se nós vivermos, se nós passarmos um momento da honra paralisada em nossa vida, nós estagnamos no tempo, não temos conquista e, consequentemente, colocamos até em jogo a nossa salvação. Mas eu não quero trazer muita dor para a igreja, eu quero trazer apenas uma reflexão. Quero dizer para você que é possível nós conquistarmos, nós estabelecermos de uma forma consciente a honra. Quem aqui já passou por alguma dificuldade, uma guerra, um grande desafio e já venceu, já passou por ela? Alguém? Alguém já passou por um problema difícil dizendo, nossa, se desse para mim não enfrentar, preferia não enfrentar, mas como talvez não tinha às vezes outras circunstâncias, você não podia se omitir, você enfrentou e você venceu. Alguém passou por alguma situação assim? Amém. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Se você passou por alguma dificuldade, alguma guerra, alguma tribulação, que talvez pela força do seu braço você não conquistaria a vitória, você venceu. Sabe por quê? Porque o princípio da honra lhe faz vencer. O princípio da honra te traz a vitória. O princípio da honra promove um caminho aberto para a conquista. Se você recebe essa palavra, dá um aplauso ao Senhor. Porque é dele para ele a honra vem. A honra, ela é um princípio muito doido, se eu fosse aqui dizer pelas palavras do apóstolo. É muito doido. Porque ela não depende de nada. A honra, ela tem apenas um requisito. Depender da própria honra. Plantou honra, colheu honra. A honra depende apenas da honra. É um tanto doido para entender. Mas a prática da honra faz com que os princípios do Senhor sejam estabelecidos na nossa vida e a conquista seja promovida a nós. Por quê? Porque o coração generoso atrai. E a honra, ela tem apenas um caminho. Não tem dois caminhos para a honra. Podemos ter duas características, como eu vou falar aqui. Mas ela tem apenas um caminho da honra. A honra é vinda. Erga sua mão, aponte para o céu. Do céu para a terra. Faz assim.
de Deus para a minha vida. Esse é apenas o caminho. A honra não é conquistada pela força do braço. A honra não é como um conhecimento ou uma faculdade que você emprega lá 4, 5, 6 anos do seu tempo, do seu estudo, da sua dedicação, e você sai com um diploma. A honra, ela só vem dos céus para a terra, de cima para baixo. Assim como fala em muitas passagens, né? Em Salmo 133, fala que a unção vem de cima para baixo, escorre, né, da cabeça para a barba, os homens que usam barba, né? E a barba pela orla das suas vestes. A unção não tem outro caminho, não tem outra rota. A unção, ela vem de Deus para a nossa vida. Mas existe algo na nossa geração que é muito comum, mas que não é normal, que é um hábito muitas vezes estabelecido, porque se torna cotidiano no nosso dia a dia, que vem bloqueando o caminho da honra. E sabe o que é? A mentira. A mentira é a maior desculpa que nós, às vezes, nos apertar, nós usamos para nos esconder, ou para sair do nosso foco, ou para não assumir a responsabilidade que nos é chamada e confiada para uma conquista. A mentira, ela promove a paralisia da honra na nossa vida. Eu falo de ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro não necessariamente naquela posição de controle e de equilíbrio, mas naquela posição onde você não quer expor, onde você não quer se manifestar, onde você não quer se apresentar, e você passa como um coadjuvante ou omissor da verdade. Então a mentira, ela traz por sua vez também consequência. Assim como a honra, a mentira geram as suas consequências. Lembra da semeadura? Tudo que plantarmos, colhermos. E eu dizia isso para o Léo quando é pequeno. Estudei bastante do Ministério Mir, do apóstolo René, sobre o seminário que eles estavam comemorando 20 anos. O M12, na Visão Solar, comemorou agora no final de semana passado, 20 anos no Mover Solar. E graças a Deus, pela mente aberta do apóstolo René, que acompanhou por muito tempo César Castellanos, e que antes dele também veio David Punchu, da Coreia, que estabeleceram uma estratégia maravilhosa. E essa mente aberta, ela não pode nos prejudicar, ela tem que nos favorecer. Quem mente, isso é um princípio. Isso é uma regra de pai para filho, da Bíblia para mim. Quem mente já está condenado. Quem fala a verdade já está absolvido. Eu falava com o Léo quando ele era um pouquinho mais pequeno ainda. Eu dizia, se porventura acontece alguma coisa no colégio, você vem me falar a verdade. Eu quero saber somente a verdade, que a gente vai analisar a situação. Agora, se vier com mentira, já está condenado, já tem correção. Então a mentira para nós é uma condenação, assim como a verdade para nós é uma absolvição. A nossa vida, o apóstolo Paulo fala muito na corrida, né, dos campeões. Ela não é contada como se começa, como se inicia. Porque se eu fosse falar da minha vida, que não tem valor nenhum para você, até os meus 20, 22, 23 anos, não teria nenhuma moral, nenhuma autoridade para falar de honra. Então não se contabiliza as nossas promoções, a nossa conquista, a vida, ela não é contada como se começa, mas sim como ela se termina. Quem aqui assistiu a Alemanha e Suécia ontem? Ninguém? Acompanhando com a Bruno? Só o pastor Lu, Maurício? A Suécia saiu ganhando 1-0. E o que aconteceu, pastor Lu? Depois, a Alemanha virou. Se nós fôssemos contabilizar por como se começa, a Suécia teria ganhado. A vida não se contabiliza como se começa. Ela é contada como se termina, como você chega à corrida. Quantos aqui querem estar ganhando a partida? Muitos. Mas quantos aqui verdadeiramente querem chegar no final com a vitória? Então a nossa vida, ela não se conta como nós começamos, mas sim como nós terminamos. Há tempo de nós virarmos o jogo, há tempo sim de nós exercermos o princípio da honra. E pela honra nós sermos protegidos, onde fala da coroa da proteção em Salmo 64. Salmo 64 não traz com muita clareza, mas se você estudar ele vai dizer que aqueles que vivem em princípio, aqueles que pregam, vivem dentro do seu DNA, dentro do seu sangue, a cultura da honra, que é o nosso tema,
recebe algo, uma coroa de proteção. A honra, ela transmite para nós vários benefícios. E um desses é a coroa de proteção. Quando você passa por uma provação, como eu falei, ou está passando, seja na área conjugal, você passa por uma tentação, né? Aos homens pela área financeira, quando você passa por uma tentação, por uma provocação, algo do diabo mesmo, não quero mascarar a verdade. As mulheres também, quando você passa por uma tentação, seja área conjugal, seja área financeira, seja área profissional, onde às vezes o caminho certo é aqui, a gente quer dar um passinho para o lado, para talvez ter um pouquinho mais de lucro. Quando você passa por essas situações, que eu passo quase todos os dias, não estou isento, dessas tentações na nossa vida, quando você passa por uma tentação, em qualquer área que for, e você diz não a essa tentação, você diz não ao adultério, você diz não à corrupção, você diz não à prostituição, você diz não em negociar os seus princípios. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo sim à vida, sim à honra, sim a Deus, sim ao Criador, sim para a sua vida. Se esse aplauso é para o Senhor, alimenta Ele muito mais com um grito de júbilo. Quando dizemos não ao pecado, dizemos sim à nossa vida, à nossa cultura de honra. Dizemos sim à nossa conquista, à nossa vitória. Ah, é tão fácil. Não é tão fácil, não. Isso é caráter. Porque se fosse fácil, nós compraríamos, nós conquistaríamos. A cultura da honra é nós viver de uma forma integral na nossa vida. E essa é a primeira característica que eu vou passar para você. Se você for fiel a você mesmo, bata no seu peito e diga: ser fiel a mim mesmo. Se você for fiel a você mesmo, você é fiel a você em todas as áreas da sua vida. Se você estabelecer esse princípio de honra na sua vida, de fidelidade, sobre a sua vida, você é fiel em todas as áreas da sua vida. Porque caráter não se negocia, caráter se vive. A cultura da honra para a nossa vida, honrar ao nosso pai, honrar a nossa esposa. Em Efésios capítulo 5 fala, né? Os compromissos do homem como marido, os compromissos e deveres da mulher como esposa. Assim como também na sequência dos textos fala o compromisso dos servos, dos trabalhadores, o compromisso dos filhos de Deus. Se nós honrarmos verdadeiramente a nossa vida, nós estamos honrando todas as áreas que nós participamos. A honra, ela é um princípio independente. A honra, ela depende apenas da honra. Se nós honrarmos a nossa vida, nós estamos honrando os nossos princípios, os nossos valores e o nosso caráter. Tem um bordão do apóstolo René, né, sobre o princípio de honra. A unção que eu honro, é nela que eu prospero. Bordão chave, sem sombra de dúvida, extraído das riquezas do Evangelho. A unção que eu honro, é nela que eu prospero. Isso é um princípio de caráter. A unção que você honra, você prospera. Se você honra a sua vida, no seu pilar conjugal matrimonial, você vai prosperar nesta área. Se você honra a sua vida, na sua área financeira, sem se corromper, dando a Deus o que é devido, dando a César o que é devido, também às lojas o que é devido, aos bancos o que é devido, em todas as demais coisas, você vai prosperar. Se você honrar na sua vida espiritual, aquilo que é digno de honra, aquilo que é totalmente princípio da palavra, você vai prosperar dentro do Evangelho. Você vai crescer. Você vai construir um caminho, que eu falo que não é da terra para o céu, é do céu para a terra, que é o da honra para a nossa vida. Nosso século, como eu falei, a nossa geração, o apóstolo é uma palavra que dizia que é a geração dos retos. Eu digo, olha só, né? Quando há a sintonia do Espírito, o primeiro louvor veio falando de geração, o apóstolo abriu falando de geração do reto, e eu vim aqui para trazer a cultura da onda dentro da nossa geração. A nosso século, a nossa geração, como eu falei no início, é uma geração que negocia muito caráter. Negocia muitos princípios, negocia muitos valores em causa dos benefícios próprios. O que eu estou falando para a igreja é que o maior benefício que nós podemos ter não é conquista financeira. Não é conquista
conjugal, uma vida plena e abundante. Não é uma conquista espiritual você ser um líder de célula ou fazer algo mais. A maior conquista que o ser humano pode ter é na conduta do seu caráter. É na sua própria honra. Se esse ser humano estiver avivado dentro do seu princípio, a honra estabelecida em seu caráter, em seu DNA, eu falo em DNA porque a emoção, nossos sentimentos se alojam dentro da carne, se alojam na nossa carne. Se nós tivermos esse entendimento na nossa vida, de nós vivermos a cada momento, cultuarmos, trazendo o princípio da honra em todas as áreas, buscaremos abundância, buscaremos equilíbrio. Não estou dizendo aqui, se você honrar, você vai ser rico, porque abundância talvez não é ter riqueza, não é ter dinheiro no bolso, mas talvez é promover a verdadeira felicidade dentro de um caráter aprovado aos olhos de Deus. Essa geração, na geração que eu vivo, é uma geração que negocia os caráteres. É uma geração, é um tempo, onde se negocia muitos princípios. Onde pai, nem assisto muito a TV não, onde pai não é mais pai, onde filho não é mais filho. E por esses dois princípios, nós podemos generalizar todas as demais coisas. Se um pai não é mais pai, e um filho não é mais filho, todos os princípios éticos, de caráter e valor, estão deturpados. Mas eu trago aqui para a igreja um momento que se eu e você sairmos do nosso trono de conforto, se eu e você nós expomos, o apóstolo René também tem outro bordão, como é que é? Quem não se expõe ao ridículo não chega ao extraordinário. Se eu e você nós ficarmos confortáveis na situação, dizendo, dentro da minha casa, Rafa, é estabelecido o princípio da honra, dentro da minha empresa é estabelecido o princípio da honra, nós não conquistaremos. Nós apenas estaremos vivendo a cultura da honra num certo local. Eu trago para a igreja um momento de nós nos expormos, de nós nos apresentarmos, de nós não compactuarmos mais com o pecado ou com a negociação, onde não é você se escandalizar e se ridicularizar, mas é onde você não negociar mais com o pecado, não é mais você vender a sua cultura. Se eu honro, a Bíblia fala em Provérbios capítulo 3, verso 16, se eu honro, eu terei vida longa, mão direita, e na mão esquerda, riqueza e honra. Se eu honro, eu viverei longos dias de vida na face da terra. E dias de vida com saúde, com riqueza, com glória, com satisfação, com conquista de novos territórios. Chegou um tempo da igreja não mais ser algo físico. Nem falo desse templo. Eu falo do nosso templo. Chegou o tempo de nós manifestarmos a glória de Deus. Chegou o tempo de nós vivermos em nosso caráter a verdadeira honra. A honra, ela continua ativada dos céus para a terra. O primeiro princípio da honra é o Yeshua. Ele foi o princípio da honra vivida aqui na terra. Da onde ele veio? Do céu. Para onde? Para a terra. A honra não é manifesta numa faculdade. Pode ser, deve ser manifestada lá. Mas ela não é comprada lá, ela não é conquistada lá. A honra, ela vem dos olhos do Pai para a nossa vida. Vem de cima para baixo. Muitos olhos viram, na época de Jesus, a sua morte, em morte física. Alguns olhos contemplaram a sua ressurreição. O que eu estou querendo dizer para a igreja? É que todos os olhos da face da terra, os meus e os seus de todos, verão a volta de Cristo. E se a honra não estiver introduzida no nosso caráter, podemos permanecer em um local onde não foi designado para nós. Todos os olhos viram a morte. Alguns contemplaram a ressurreição. Mas todos os olhos, todos, vão contemplar a sua volta. Onde tem princípio de honra estabelecido, tem a excelência. Em Provérbios 15, 13 fala que o coração alegre formoseia o rosto. Coração alegre formoseia o rosto. Se a honra está dentro de nós, dentro dos nossos atos, dentro das nossas ações, dentro dos nossos princípios de ética, de caráter, o coração, do modo figurativo, também está dentro de nós, que são nossa mente, as nossas emoções.
E se a mente e o coração alegre formoseiam o rosto, sabe o que causa honra? Do interior para o exterior. Da sua vida para as muitas vidas. Da sua casa e da minha casa para as nações da terra. Esse é o princípio da honra. Se nós manifestar dentro de nós o caráter aprovado de Cristo, estaremos sim com o coração alegre e formoseando o rosto, e não só da maneira alegre, mas da forma de conquista de novos territórios. Onde tem os códigos da honra estabelecido, tem atração dos olhos de Deus. É de cima para baixo? É dos céus para a terra? É de Yeshua para a minha vida e para a sua vida? Os códigos da honra, ele é filtrado, ele é balanceado dos céus para a nossa terra. Quando eu e você estivermos vivendo os princípios verdadeiramente, Deus dos céus, eu imagino que ele olha e diz: nossa, está vivendo, mas vou deixar mais um dia. Passou por mais um problema, seja conjugal, seja emocional, seja financeiro, viveu o princípio da honra, vou deixar mais um dia. Mas o dia é que ele vai retribuir a honra dele para nós. Ele vai pesar as nossas atitudes. Não somos isentos. Vamos passar todo pela mesma balança? Vamos passar todo pela mesma vara de medida. Somos chamados a sermos a geração do céu. Não somos chamados a sermos uma geração, como eu falei no início, que negocia. Eu disse que a nossa geração é uma geração conhecida por negociar princípio de valores, por mentira e por engano. Mas aqui estão famílias, pessoas que preservam e buscam os princípios da honra. Talvez somos a minoria hoje. Mas para Deus um é como o mil. Para Deus o número muitas vezes não importa. Mas assim vale a atitude e a ação. Porque Ele mandou apenas um para restituir toda a honra da face da terra. Somos chamados a sermos a geração do céu. Somos chamados a vivermos o caminho da conquista que nos promove a salvação. E a segunda característica que eu falei, a primeira é nós vivermos para nós. E a segunda é manifestarmos a honra. E essa manifestação de honra, ela não apenas é por palavras. Porque nós podíamos manifestar a honra para nossas esposas, dizendo assim: uau, você está linda. Manifestei honra. E elas vão gostar. Eu acho que sim. Ou dizendo: reservei um jantar para nós. Estou honrando. Melhorou. Vamos melhorar. Você está linda, reservei um jantar e vamos pousar em um hotel. Melhorou, né? Porém, este é uma forma de manifestar a honra, sim. Mas para manifestar a honra, aquele que é digno de toda honra, aquele que plantou a semente primária da honra, aquele que é reto em todos os caminhos, nós não vamos convencê-los por palavras, ou por barganhas, ou por trocas. Nós manifestaremos a nossa honra para com Deus apenas de uma atitude. E se você é igreja, já estão me cortando lá. E você é igreja, quer manifestar a sua honra? Eu te convido. Se coloque na presença de Deus como Ele é digno de receber. Como Ele é o único, reto e ressurreto. E em todos os momentos. Se você quer viver a partir do dia de hoje a sua vida de uma forma integral, o Ministério de Louvor pode subir. Na sua vida, em seu caráter, em todos os momentos. Existe apenas um ato, que é por si só suficiente, de reconhecimento de honra para com o Pai. É nós nos prostrarmos, é nós reconhecermos que Ele é o único digno de honra, que Ele é o único digno de glória, que Ele é o único que plantou um filho em resgate de uma nação, não que está em princípio, que está em conduta pecaminosa, que está em conduta de homicídio, que está em conduta de vícios. Igreja, tem somente uma forma de nós atribuirmos a honra a Deus. A esposa, a um filho. É prazeroso, é honroso, é digno nós conquistarmos em um jantar ou em um hotel. Mas a Deus tem uma altura específica para nós atribuirmos de volta a honra dada dos céus para a terra. E agora chegou o momento de nós como igreja nos posicionarmos, nos manifestarmos da terra para o céu, retribuirmos e reconhecermos
a honra a quem verdadeiramente é digno de toda honra. Eu sou falho, eu sou pecador. Posso honrar minha esposa, posso honrar meu líder, posso honrar funcionários, posso honrar a lei de César, com os meus deveres, com as minhas ordenanças. Mas honrar a Deus não é de uma forma tão simples. Honrar a Deus é de coração quebrantado. Por isso que eu falei que a nossa honra tem que estar dentro de nós, internalizada em nosso coração. Se nós verdadeiramente fizermos o que está escrito em Joel, não rasgarmos mais as nossas vestes, mas rasgarmos o coração na presença de Deus, a honra é enviada aos céus. Se você quiser manifestar a sua honra, eu te convido onde você está. Se você quiser à frente, você é livre. Se você quiser na sua cadeira, você é livre. Eu te convido a você manifestar a honra. A Bíblia fala no Sermão do Monte, aos pobres de espírito. E muitas pessoas se confundem nessa palavra, porque pobre de espírito sou eu. Pobre de espírito sou eu, um pobre que dependo de um Deus que é eterno, que dependo de um Deus que é maravilhoso. Pobre porque eu não sou rei, mas que Ele sim é o rei. Pobre porque eu reconheço que sem Ele não sou nada, porque dEle e para Ele são todas as coisas. Reconheça, valorizando ao Deus a dignidade dEle. Reconheça, valorizando a sua obra, e essa obra chegar até a sua vida e a minha vida. Reconheça ao Deus que é digno de toda honra, onde muitos são chamados e poucos são os escolhidos, e os escolhidos Ele lapida, Ele forja, para serem verdadeiramente os atalaios, os gaditas, para não ficarem escondidos em uma caverna, mas sair para conquistar, além da sua vida, a sua casa, as demais nações. Chegou o tempo, igreja, de amar ao Senhor, como está escrito em Deuteronômio 6, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Chegou o tempo da honra estar em nossa essência.
olhos fechados. Vem saltando pelos montes. Ah, esse dia vai ser glorioso. De Jerusalém. Eu quero ouvir só a igreja, querido. Oh, aleluia. Te esperando. Vem saltando pelos montes, mais alto. Vem saltando. Glória a Deus. De Jerusalém. Glória a Deus. Te esperando. Todos juntos. Yeshua, de Jerusalém. Diga pra ele: sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Abra bem as suas asas, águia. Abra bem as suas asas. Eu quero introduzir a você essas duas características que falamos. Uma das suas asas é estabelecida pela honra própria. Diga comigo: honra própria. Com mais intensidade no seu coração: honra própria. E a outra asa é estabelecida pela honra a Deus. Diga: honra a Deus. Águia, você já é um vencedor. Você já é vitorioso. Você é a nação eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido. Aplauda a Deus e receba essa palavra.